Pois é, meu irmão, o Brasil literalmente não para. Ontem parecia uma cena de filme. Perseguição, as imagens foram vazadas, perseguição pesada, atentado a tiros, e infelizmente, né, ele não resistiu. A gente vai falar sobre isso. O Tarcísio de Freitas já ficou de prontidão, o Derrite também. E esse atentado que aconteceu ontem, né, em solo tupiniquim, na minha visão, pode dar início a uma verdadeira guerra aqui dentro do Brasil, né? Ou seja, as tropas militares brasileiras, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode estar começando uma verdadeira operação de guerra agora para pegar os assassinos, né, do Rui Ferraz, que foi o delegado que foi assassinado ontem e causou uma comoção gigantesca da Polícia Civil de São Paulo, e o PCC agora entra na mira. A guerra está declarada totalmente. Inclusive, vou até colocar aqui para vocês aqui a tela do nosso aplicativo aqui. Então, está disposto aqui o nosso aplicativo e a gente vai falar desse caso aqui do delegado Rui Falcão. A gente tem as imagens aqui, né, do que aconteceu com o Rui Falcão. Fica aí que a gente vai falar sobre isso. O Tarcísio, como eu disse para vocês, já mandou tropas e já está preparado para iniciar uma verdadeira operação de guerra. Outro ponto que a gente vai precisar falar, que é grave pra caramba, dá uma olhada nessa matéria. Isso aqui é o Carlos Bolsonaro. Filho de Bolsonaro pode estar com hérnia e câncer, tá, pessoal? Então saiu o diagnóstico agora. A gente vai falar sobre esse vídeo que chegou até a mim, tá? Não sei se esse vídeo é atual. Se for, vocês avisam aí pra gente. Também o advogado Trump se manifestou sobre o Bolsonaro, mas não foi o único. Além do advogado Trump, também, né, se manifestou o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, descascou o ministro Alexandre de Moraes e o STF nas decisões contra o Bolsonaro. Falou que a condenação é uma verdadeira perseguição. E aí, falando em perseguição, imagina, o ministro Alexandre de Moraes está sendo criticado aos montes, porque ele está utilizando agora a cabeça do Bolsonaro como uma maneira de se defender da lei Magnitsky, como um verdadeiro escudo. Diz que pode mandar o Bolsonaro para papuda se a lei Magnitsky chegar até a mulher do ministro Alexandre de Moraes. E aí também vem o Bolsonaro sendo condenado em mais um processo agora por racismo, mas a gente precisa relembrar algumas coisinhas também do atual presidente. A grande diferença é que existem sempre dois pesos e duas medidas, tá bom? E é isso aí, pessoal. Ó, vocês viram que mudou o formato um pouquinho, mas eu tô tentando melhorar, eu tô tentando adequar aqui para ficar cada vez melhor para vocês, tá? E aí, tô tentando adequar o áudio. Vocês estavam reclamando, Sandro, o áudio dos vídeos estão muito estourados em relação à sua fala. Tô tentando corrigir. Então, aos poucos, eu tô deixando aqui, né, adequado para vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é sempre importante, tá? O apoio de vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes de começar a matéria, só um recadinho rápido. Ontem, eu repostei um vídeo do Gustavo Lázaro, né? Gustavo Lázaro tem um canal aqui na internet, conteúdo legal pra caramba, né? E aí, ontem ele me mandou mensagem, falou, cara, estão censurando, derrubaram meu vídeo sem nada, assim, do nada, foram lá e derrubaram o meu vídeo. Vocês perceberam que tudo quanto é perfil de conservador tá entrando na mira, tá sendo derrubado, tá sendo desmonetizado igual o meu canal? Vocês percebem que isso aí é algo, assim, que já tá escancarado, né? E aí nós vamos falar sobre isso aqui, porque o Lula mandou um recadinho sobre isso, tá bom? Mas vamos de matéria, bora começar com uma matéria. Vem comigo, olha só. Matéria aqui da Gazeta Brasil, tá? Reprodução do editorial central. Ex-delegado que combateu o PCC e prendeu o Marcola é assassinado a tiros no litoral paulista. O ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, que é o Rui Ferraz, de 68 anos, foi assassinado a tiros na tarde de segunda-feira em Praia Grande, litoral paulista. Fontes teve papel de destaque no combate ao primeiro comando da capital e na prisão do chefe da facção, Marcos William Erbas Camacho, o Marcola.
Segundo testemunhas, os disparos partiram de dentro de um carro, atingindo Rui enquanto ele dirigia. O ex-delegado perdeu o controle do veículo, que capotou e colidiu com um ônibus que passava pela avenida. 2 homens ficaram feridos na ocorrência, foram atendidos em hospitais da região e não correm risco de vida. Agora, pessoal, eu fico, assim, admirado, né? Eu fico admirado. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Essa aqui é a cena, né? Crédito aqui, editorial Central e de São Paulo News. Eu fico assustado, tá? Literalmente assustado com tudo isso que está acontecendo, porque hoje as facções criminosas, o crime organizado tomou conta do Brasil. Já é, assim, escancarado, né? Para o mundo inteiro ver. Daqui a pouquinho o Trump está fazendo exatamente igual a Venezuela com relação ao trem de Aragua, ao cartel de Los Soles, está fazendo igualzinho aqui com o PCC, né? Já deu o sinal quando ele mandou o David Gamble, né, que é um militar das Forças Armadas, para vir aqui e falar, ó, nós vamos pegar o PCC e vamos declarar ele como organização terrorista. E a hora que a gente declarar, não tem soberania para você questionar, não, porque você assinou o combate ao terrorismo. Outra coisa que me chama a atenção, e eu já vou colocar a cena aqui para vocês, né, dessa situação absurda, como que, cara, um delegado que briga com o PCC, não tem um carro blindado, cara, é impressionante. Mas vamos lá, dá uma olhada, olha aqui. Ele já tava fugindo, bateu nos ônibus, ó. Aí os caras desceram. Os caras já desceram armados, já, tá, pessoal. A outra contenção. Naquele momento que ele bateu no ônibus, ele já tinha sido baleado, tá? Ele já tinha levado tiro. Ao que tudo indica que é um SW4, né? Que os caras estavam. Ou seja, você vê. Cara, aqui tá o retrato do Brasil, assim, de forma escancarada. Os bandidos numa SW4, armamento pesado, arma de luxo. E o delegado, sei lá, um Corsinha, o que era aquele carro lá? Eu acho que é um Corsa lá, né? Sem proteção nenhuma, né? Mas isso aqui não é novidade, não. Há 6 anos o Marcola já havia mandado matar o delegado Rui Ferraz e sempre conseguiu se proteger, atentados contra a vida dele já tinham acontecido, e olha só como o crime organizado é. Esperou 6 anos, o Rui Ferraz já estava de idade, e mesmo assim a vingança aconteceu. Hoje, né, tem festa na cadeia, tem festa em relação aos bandidos, né? Isso é um absurdo. Mas a Polícia Civil de São Paulo falou que não vai ficar assim, não. O delegado Nico, que é considerado linha dura pra caramba contra o crime organizado também, classificou a morte de Rui Ferraz como uma afronta contra a polícia. O secretário de Segurança Pública, que é o Guilherme Derrite, que é o braço direito, né, do Tarcísio de Freitas, o Derrite criou uma força-tarefa para apurar a execução de delegado no litoral. E aí essa força-tarefa ganhou um corpo cada vez maior, né, em cima dessa execução, que o Tarcísio também, né, já deu todo o aval agora para eles atuarem, né, crédito aqui de São Paulo News, deu toda a força agora para eles já atuarem, né, com força total em relação ao crime organizado. E aí o Tarcísio enviou todas as tropas para o litoral após a morte do delegado. Cara, isso aqui é caso de a declaração de intervenção, velho. Então, assim, a operação tem que ser pesada, não tem que ser uma operação meia boca. Os caras já têm que chegar com uma operação forte, bem estruturada, para resolver o problema. Porque isso aqui, se continuar dessa forma, o Brasil acaba, né, entrando sempre sabe, nos piores índices de bandidagem, nos piores índices, né, do crime organizado, e não dá para ficar assim para sempre. Então, o que a gente precisa, e eu vou repetir para vocês, eu já falei isso milhares de vezes, é de um Bukele. A gente precisa de um Nayib Bukele no Brasil. Bom? Mas vamos lá, dando continuidade agora. Pessoal, ó, esse vídeo chegou até mim, né, então chegou agora, não sei se esse vídeo é antigo ou se esse vídeo é de agora,
chegou por um perfil, me mandaram aqui, aí vocês me falam se esse vídeo é antigo. Ó, filho de Bolsonaro pode estar com hérnia e câncer, tá? É urgente essa matéria. Cara, e quando eu vi essa publicação aqui, o que tinha de petista desejando a morte dele, comemorando isso aqui, assim, não faz, sabe, é absurdo, é absurdo. Dá uma olhada no vídeo aqui, e aí você me diz se você já conhecia esse vídeo ou não. Cada dia come menos, descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue, a possibilidade de uma nova hérnia surgindo nele, mas é uma coisa inicial, ainda não pode afirmar nada. Retiraram 7 pedaços profundas de pele dele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer ali, fora aqueles vômitos constantes, soluço que dormindo ele tem, é uma coisa agoniante, que eu não sei como é que ele consegue ficar com isso. Mas assim, a Michelle está sendo uma... Pois é, até uma correção aqui, né, pessoal? É o próprio Bolsonaro, né, que ele está falando, não é nem do Carlos, né? O vídeo aqui veio com uma descrição totalmente errada, mas é o próprio Bolsonaro, né? Mas olha só o que ele continua falando. Uma guerreira com ele, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, da maneira forte que eu não sei nem explicar. E a gente fica tentando estar do lado para ajudar de algum jeito, né? Eu, o Flávio, o Renan, o Eduardo lá de longe não pode falar com a gente. Pois é, pessoal. Mas sabe, o absurdo de tudo isso, né, é que, cara, o que eles querem, o que a esquerda quer, é literalmente o Bolsonaro sem vida mesmo. E ainda assim, né, eles têm que manchar a imagem do cara, destruir a imagem do cara, porque a ideia Bolsonaro já é algo que impacta demais. E assim, tá tão escancarado, mas tão escancarado, que até o advogado do Trump já se manifestou, né, sobre o Bolsonaro cumprir a pena na papuda. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes ameaçou, disse que se o Donald Trump, ele resolver, né, impor sanções contra o Alexandre de Moraes, ou aumentar sanções, ele vai mandar o Bolsonaro para papuda, para prisão comum, né? Olha só o que disse o Martim de Luca aqui, ó. Advogado de Trump se manifesta sobre Bolsonaro cumprir pena na papuda. O advogado Martim de Luca, que atua para Trump Media e para a plataforma Rumble nos Estados Unidos, se manifestou na noite desta segunda-feira sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro cumprir pena de 27 anos e 3 meses no complexo penitenciário da Papuda. Na última quinta-feira, Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado. No X, De Luca afirmou que autoridades brasileiras estão cogitando levar Bolsonaro ao regime fechado na Papuda, após sinalização de mais sanções aos Estados Unidos. Eu já tinha comentado com vocês essa situação, mas veja o Martim de Luca agora confirmando isso aqui para vocês. Abre aspas. Pense nisso. O tratamento dado a um réu brasileiro está sendo calibrado não pela lei ou pela justiça, mas pelas ações do governo americano. Isso não é Estado de Direito. Isso é diplomacia de reféns. Em qualquer sistema de justiça criminal, a punição está vinculada às ações do réu, não às decisões políticas de um governo estrangeiro, disse De Luca. É bom a gente lembrar que o Bolsonaro está preso porque o Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil, né, perseguido, acabou saindo do Brasil. E aí o Bolsonaro foi preso. Está em prisão domiciliar por causa disso. E agora ele pode ir para Papuda porque o Donald Trump tenta impor, né, uma sanção aí ao Alexandre de Moraes, né? Mas o Martim de Luca não foi o único a se manifestar, tá? Dá uma olhada nessa matéria, a fonte da matéria é o R7, tá? Primeiro-ministro da Hungria critica o STF e defende Bolsonaro após condenação. Abre aspas, perseguição. Metrópolis também repercutiu, né? Premier da Hungria defende Bolsonaro após a condenação. Perseguição. Nós estamos falando aqui do Viktor Orbán. E o Viktor Orbán é um aliado de primeira linha do ex-presidente Bolsonaro. O primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, voltou a defender o ex-presidente Bolsonaro
condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A manifestação do político húngaro aconteceu no sábado, dia 13/9. Em publicação no X, Orbán alegou que líderes conservadores estão sendo esmagados pela justiça e prometeu ficar do lado do ex-mandatário brasileiro. Abre aspas aqui para a fala do Viktor Orbán. Em todo o mundo, a esquerda está usando os tribunais como armas para esmagar líderes conservadores. Isso aí está escancarado, tá? A direita está demorando demais para questionar e para ver isso. E, sabe, o mundo inteiro está fazendo isso. Todo mundo que é de direita, eles estão tratando como extrema-direita, agora já não basta mais extrema-direita. Agora eles chamam de ultra-direita, né? E vão mandando prender todo mundo, tirando essas pessoas, né, da possibilidade de concorrer. Agora, punido com 27 anos de prisão, o caso contra o presidente Jair Bolsonaro não é justiça. É uma caça às bruxas política. Estamos com ele contra essa perseguição antidemocrática. Ainda usou a palavrinha mágica, né? E aí, se você considera isso como perseguição ou não, aí você me diz, né? Essa matéria que foi publicada por um deputado que diz o seguinte: a Corte da Vingança. A imprensa diz que Moraes vai prender Bolsonaro se a esposa for sancionada. Escuta só essa matéria aqui do Igor Gadelha. Após a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF no chamado inquérito do golpe, aumentou a expectativa de bolsonaristas por novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras ou seus familiares. Um dos alvos do governo Trump seria a advogada Viviane Barcia de Moraes. Ela é esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas se isso acontecer mesmo, quem vai acabar saindo mais prejudicado será o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo aliados de Alexandre de Moraes, caso Trump aplique mesmo sanções contra mais autoridades brasileiras, o ministro do STF mandará Jair Bolsonaro para o regime fechado de prisão. Pois é. E é isso, né? Então, se acontecer, vai para o regime fechado. O Danúcio também fez uma publicação aqui, ó. Olha só o nível, né, da paranoia que eles têm em relação ao Bolsonaro. Olha só. Moraes dá 24 horas para a polícia explicar. Demora no transporte de Bolsonaro. A demora foi de 5 minutos. Durante o período, o médico parou para falar com a imprensa o que estava acontecendo em relação ao Bolsonaro. E aí vocês viram o vídeo do Carlos Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro pode estar, inclusive, com câncer, né? E aí vem o ministro Alexandre de Moraes e quer que a polícia explique esses 5 minutos de atraso. Dá uma olhada aqui. Aqui foram 5 minutos, né, de fala do médico. Terminou, Bolsonaro volta pro carro. A explicação que eles querem é por que o Bolsonaro não ficou dentro do carro. Deus te acompanha, Bolsonaro. Agora, você vem me falar que isso é uma situação normal, não pode ser caracterizada como perseguição? Pronto, encerrou. Então, a polícia agora tem 24 horas para explicar o porquê que não enfiou o Bolsonaro dentro do carro e deixou todo mundo ver o Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro. A ideia do Bolsonaro tem que ser aniquilada. Os apoiadores do Bolsonaro têm que ser aniquilados. É simples, assim, tá? É simples, assim o que eles querem. Vamos lá. O Metrópolis também tratou do tema sobre o ministro Alexandre de Moraes dar prazo para o Bolsonaro, para a polícia ter que justificar o Bolsonaro ter ficado 5 minutos de fora do carro. Dá uma olhada. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a Polícia Penal do DF explicar o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato do ex-presidente Jair Bolsonaro para casa, após sair do hospital nesse domingo. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do STF. Ele deixou a residência na manhã desse domingo para retirar lesões da pele no Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro chegou por volta das 8 horas da manhã na unidade.
No local, ele foi submetido a exames e à intervenção para remoção das lesões, localizadas no tronco e no membro superior direito. Imagens registradas pelo Metrópolis mostram que o ex-presidente ficou parado por cerca de 6 minutos enquanto seus médicos falavam com a imprensa na porta do hospital. Em despacho desta segunda-feira, Moraes determinou que a Polícia Penal do DF envie à corte um relatório circunstanciado sobre a escolta realizada, com informações sobre o carro que transportou Bolsonaro até o hospital DF-Star e a respeito dos agentes que o acompanharam no quarto. Deus te acompanha, Bolsonaro. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Normal isso, né? Não, explica aí. Por que ele apareceu? A imagem dele apareceu. Vamos lá. Mas o Bolsonaro ainda vai continuar na mídia por muito tempo. A própria mídia não para de falar dele, né? Dá uma olhada. Mais uma aqui, ó. Bolsonaro será julgado por racismo pelo TRF4 nessa terça-feira. Pois é, o que aconteceu? Tá no TRF4, sobre o Bolsonaro estar sendo acusado de racismo. Enquanto tinha o cercadinho do Bolsonaro, foi um apoiador do Bolsonaro lá com um cabelo Black Power, né? E aí o Bolsonaro brincou, falou, deve ter barato escondido aí debaixo disso aí, hein? O Bolsonaro riu, o cara também riu. Só que o Ministério Público entendeu que o cabelo Black Power é um símbolo do empoderamento da comunidade negra. E aí, em função disso, entrou com ação pedindo, né, uma multa milionária contra o Bolsonaro, e também, né, a prisão do Bolsonaro por racismo. Imediatamente, né, ficou... resgataram, né, coisas do Lula também, por exemplo, isso aqui, ó, matéria do Editorial Central, escândalo de racismo no discurso de Lula, afrodescendente gosta de batuque, expõe a velha política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez, se envolveu em uma polêmica com declarações consideradas racistas, que chocam a sociedade brasileira. Em um evento público, ao tentar se dirigir a uma jovem mulher negra, o presidente soltou a frase afrodescendente assim, gosta de batuque, gerando indignação e críticas em todo o país. A fala de Lula não é um caso isolado, e sim um reflexo de uma mentalidade ultrapassada e que subestima as conquistas e a diversidade da população negra. Ao associar a identidade de uma mulher a um estereótipo simplista e preconceituoso, o presidente demonstra um descolamento da realidade e reforça a visão de que a população negra é um bloco homogêneo, reduzido a clichês culturais. Pois é, matéria aqui mostrando também, né, o porquê que o Lula foi criticado em função disso. Mas não foi só essa, não. Dá uma olhada aqui, essa matéria aqui também, da Agência Brasil. Olha só o que o Lula falou sobre a imagem do homem negro. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana, né? Ou de alemão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, estava sorrindo. E de perto dela um monte de plantas, olha que ela tinha bonita, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o menino e perguntei, escuta, gente, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Você acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu ainda citei, né? Quem gosta de miséria é intelectual. O pobre gosta de coisa boa, né? Bem tipo o discurso, né? Do presidente Lula aí.
Agora eu quero tratar de um ponto aqui polêmico com vocês, tá? Então, olha, no futuro eu quero disponibilizar tudo isso aqui para que vocês possam ir acessando também, né? Quem sabe até acompanhando comigo aí, enquanto eu vou fazendo aqui os editoriais com vocês, vocês vão acompanhando aqui que vai estar disponível, tá? Eu estou fazendo um teste aqui com o aplicativo. Agora, isso aqui, ó, é relevante demais essa informação. Olha só essa matéria. Ex-assessor de Moraes vai revelar as imagens que sumiram do 8 de janeiro. Dá uma olhada no tamanho disso aqui. O Tagliaferro disse que aquelas câmeras que sumiram lá do 8 de janeiro estão sob o poder do Tagliaferro, que ele salvou e fez um backup e que ele tem as fotos das imagens que não foram apresentadas. O que será que pode ter nessas imagens? Está todo mundo curioso para ver. Dá uma olhada, né? Esse aqui é do Telenotícias. Dá uma olhada só, né, nesse trecho desse vídeo aqui. E olha só mais essa bomba. Você lembra daquelas imagens gravadas pelas câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, que o então ministro Flávio Dino disse que teriam sido apagadas? Pois é, parece que elas agora, ou melhor, na época, foram parar no Supremo. E lá no Supremo teriam sido guardadas por ninguém menos que o ex-assessor do ministro sancionado. Eduardo Tagliaferro disse que não apagou as imagens e que vai revelá-las agora. O anúncio foi feito pelo senador do Distrito Federal, Isalci Lucas, em uma entrevista no fim de semana. Veja o que ele disse. Está aí o assessor do Alexandre de Moraes prometendo divulgar uma série de ilícitos cometidos pelo ministro. Alguns já foram. Agora fala-se nas imagens de 8 de janeiro, que, por incrível que pareça, na CPI, nós pedimos às câmeras, o argumento do ministro Dino, na época, é de que estaria no Supremo e que dependeria de autorização do Supremo. E agora, quando o se autorizou, ele disse que as imagens foram apagadas. Só que ficaram no Supremo. E o assessor do Alexandre de Moraes já declarou que vai apresentar imagens, essas imagens que desapareceram, e aí nós vamos provar, além de provado, inclusive, na audiência que houve recentemente, onde o próprio G. Dias disse que tinha 900 policiais disponíveis. Olha, eu sou de Brasília, eu conheço a estrutura aqui. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial que tem como obrigação cuidar do palácio do presidente. E não tinha ninguém lá praticamente. São mais de 2.000 policiais no BGP. O plano escudo, ele em 45 minutos, o Exército para a esplanada, além da Força Nacional, que estava estacionada ali no anexo do Ministério da Justiça. Então fica cada vez mais claro de que houve manipulação no 8 de janeiro. Bom, a gente viu aí que a fala do senador estava picotando mesmo, tá? Não houve edição, não. E ele vai gravar uma exclusiva pra gente colocar no ar ao meio-dia. Pois é, pessoal. Assim, você fica com um sinal vermelho em relação a isso, né? Por que essas imagens não foram apresentadas? Essas imagens deveriam ter sido apresentadas, né? Tá todo mundo curioso para ver o resultado dessas imagens. Bora lá, dando continuidade agora, né, para encerrar aqui, o governo Trump restringe os vistos para a ONU, Brasil protesta por restrições e pode abrir, inclusive, uma disputa. Existe a disputa arbitral. O que é a disputa arbitral? É você abre uma disputa dentro da própria ONU para que ela decida se o Donald Trump está certo ou o Brasil está certo, mas a gente já sabe que a ONU vai estar do lado do Brasil nessa aqui, é óbvio, né? ONU mostra preocupações com restrições de vistos dos Estados Unidos ao Brasil. Dá uma olhada. Obviamente é preocupante, esperamos que os vistos sejam entregues, declarou Dujarric durante a coletiva de imprensa. Segundo o porta-voz do secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, esquerdista pra caramba, o governo de Donald Trump deve garantir que as delegações de países da organização entrem no país para a Assembleia Geral. Abre aspas. Como enfatizamos aqui, no caso de outra delegação, a delegação palestina, o acordo de sede entre os Estados Unidos e a ONU exige que os Estados Unidos, nosso governo anfitrião, facilitem a viagem aos Estados Unidos de pessoas que tenham negócios com esta organização, destacou. Ou seja, ele admite aqui que os Estados Unidos
né, ele ao sediar, né, o prédio ali da ONU, ele tem que acatar, tem que aceitar, né, que aquelas organizações que têm negócios com a ONU sejam aceitas lá dentro. O que pode estar se rompendo, né? E eu até digo mais, nem sei nem se é interessante para os Estados Unidos mais sediar, né, o evento da ONU. Eu acho que o Trump não vai voltar atrás, mas a ONU eu já imaginava que sim, né? Pessoal, tem uma notícia muito importante sobre a Débora do Batom, né, que vai ficar para o próximo editorial, que já passou de 30 minutos esse editorial aqui. Então, nós vamos falar justamente sobre isso no próximo editorial. No próximo editorial também a gente vai ter algumas pautas importantes também e alguns vídeos sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Então a gente vai falar sobre o processo da anistia, o Whindersson Nunes, que falou que pode ir para Papuda espera ele por causa de irregularidades num contrato, né? Contratos milionários sendo feitos aí e declarações absurdas do governo Lula. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então, muito obrigado pela confiança de vocês, pela credibilidade, é sempre uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês e espero vocês na hora do almoço. Põe água no feijão aí que a gente tá voltando, tá bom? Só um recado rápido aqui para você que está nos acompanhando. Gente, olha, não brinca com o Brasil, igual o Gustavo Lázaro me mandou a mensagem, cara, apagaram o meu vídeo. Cara, você tem que ter uma segunda residência, você tem que ter uma segunda garantia. Sabe, se você fizer uma postagem aí, você pode pegar, sabe, para pensar numa imagem de uma mulher escrevendo com batom e pegando 14 anos de prisão, sabe? Teve gente que foi perseguida por causa das postagens nas redes sociais, o Tagliaferro deixou isso exposto. Então, vamos lá, hoje a cédula mais rápida e mais barata para se tirar a cédula é a cédula uruguaia. Um país com uma qualidade, um nível de vida está bem acima do Brasil, sim, tá? Então, para você que está acompanhando aí, clica na descrição aqui. Na descrição você vai lá em imigração, entre em contato conosco, fala conosco, e aí vai ser uma honra e um prazer, né, estar te atendendo aqui a partir do nosso escritório, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.